Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam conseguindo acompanhar as nossas aulas, principalmente agora nesse ponto em que nós chegamos, né? Já conseguimos aí evoluir bastante nos nossos estudos. A gente sabe que não é tão fácil quanto estar em sala de aula, mas é muito importante que vocês mantenham o foco nos estudos. Na aula de ontem, nós aprendemos um pouco mais, né, algumas outras características sobre triângulos. Nós vimos que eles possuem classificações com relação à medida dos lados, tendo o triângulo equilátero, o isósceles e o escaleno. E vimos também que eles têm classificações de acordo com a medida dos ângulos, sendo retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Certo? E a gente viu que existe algumas especificações aí com relação a valores para que uma figura seja de fato um triângulo. Nós vamos colocar esse conhecimento em prática hoje, fazendo a correção dos exercícios que começam lá na página 102. Então, abram o livro e acompanhem aqui comigo. Com o livro aberto, página 102, vamos começar a correção das nossas atividades, claro, pela primeira questão, que diz o seguinte: com o auxílio de uma régua, meça os lados dos triângulos e classifique-os em escaleno, isósceles ou equilátero. Então, só vamos relembrar aí. O triângulo escaleno é o que possui a medida de todos os lados diferentes uma da outra. O triângulo isósceles tem pelo menos 2 lados com a mesma medida e o equilátero tem os 3 lados com a mesma medida, ok? Vocês podem utilizar a régua para medir aí os lados desses triângulos e eu vou dispor aqui para vocês a classificação de cada um deles, certo? Na letra A, nós temos um triângulo escaleno, ou seja, um triângulo que possui a medida dos 3 lados diferentes uma da outra. Na letra B, temos um triângulo considerado isósceles, em que 2 de seus lados são iguais e um é diferente, tá? Na letra C, também é isósceles, tem 2 lados com a mesma medida e o terceiro pode ser diferente ou não. Na letra D, triângulo equilátero. Os 3 lados possuem a mesma medida e esse triângulo pode ser também isósceles, como eu disse na aula de ontem para vocês. O triângulo equilátero, ele sempre vai ser isósceles, mas nem todo isósceles, claro, vai ser considerado equilátero, certo? Bem simples essa questão. Vamos passar então para a segunda. Em seu caderno, efetue os cálculos e determine para cada triângulo a medida dos ângulos em destaque. Bom, a gente viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Nessa letra A, a gente tem 2 ângulos, 62 mais 50. Isso é igual a 112. Quanto falta para chegar em 180? 68. Portanto, o valor do ângulo A é 68 graus. O ângulo 50 graus junto com o ângulo F aqui formam 80 graus, certo? Se eu já tenho 50, o ângulo F é o que falta para chegar em 180, que no caso é 130. O mesmo para os demais. O ângulo B junto com o E forma 180 graus. Eu já tenho 62. Para chegar em 180, eu preciso ter mais 118. E por último, o ângulo A junto com o D também formam 180. O A é 68. Para chegar em 180, faltam 112 graus. Na letra B, eu tenho um ângulo interno, que é 75 graus. Eu vou descobrir primeiro quem é F, porque quando eu junto ele com esse ângulo de fora, eu tenho 180. No de fora, eu já tenho 135. Então, para F e esse de fora serem igual a 180, faltam 43 graus, que é o valor do ângulo F. Agora eu vou descobrir o valor desse ângulo E aqui, ó.
Porque eu já tenho 75 mais 42, que são dois ângulos internos. Falta mais um valor para chegar em 180. E esse valor é 62 graus. Mesmo procedimento para descobrir os demais. E mais H dá 180. Em E eu tenho 62. Em H eu preciso ter 118 graus. G mais 75 tem que dar 180. Eu já tenho 75, falta então 105 graus, que é a medida do ângulo externo G, ok? Bem simplesinho. Terceira questão. Podemos destacar em um triângulo as seguintes relações entre as medidas dos ângulos internos e dos lados. Em um triângulo, o maior ângulo interno é o oposto ao maior lado e o menor ângulo interno é o oposto ao menor lado. O maior lado é oposto ao maior ângulo interno e o menor lado oposto ao menor ângulo interno. Exemplos. Nesse primeiro triângulo aí, o maior lado é oposto ao maior ângulo. O maior ângulo é 110 graus. E, de fato, o maior lado é BC. E o menor lado é oposto ao menor ângulo interno. O menor ângulo é 20 graus. De fato, o menor lado é AB. O mesmo para o segundo triângulo, tá? Essa propriedade aí é válida para qualquer triângulo. Quer dizer, na verdade, ele tem que ser retângulo. Vamos ao comando da questão. No triângulo HIJ, que é esse triângulo que vocês têm aí do lado, qual é o lado com maior medida? É o lado oposto ao maior ângulo. O maior ângulo é 120. Então, o lado maior é o lado HJ, ok? E o lado com menor medida é o lado oposto ao ângulo X, que a gente consegue perceber visualmente que ele é menor. Portanto, é o lado HI. Ou nós poderíamos descobrir o valor desse X. Quanto? Como, na verdade, 40 mais 120 mais X, que são os três ângulos internos, tem que ser igual a 180 graus. Vamos descobrir quem é X. 40 mais 120, 160. 160 mais X igual a 180. Isolando o valor de X, nós teremos que X é igual a 180 menos 160, portanto, X será igual a 20 graus. Quarta, analise as sentenças a seguir e assinale com X as classificadas como falsas. Todo triângulo escaleno é isósceles. O escaleno é o que tem os três lados iguais. E o isósceles é que tem apenas dois. Portanto, isso é falso. Todo triângulo equilátero é isósceles. Verdadeira. O triângulo equilátero tem três lados iguais. O isósceles precisa ter pelo menos dois. Se eu tenho três, eu tenho dois. Não existe triângulo retângulo que seja equilátero. Falso, isso pode acontecer. E D, não existe triângulo escaleno que seja obtusângulo. Também é falsa. Agora reescreva as sentenças falsas, tornando-as verdadeiras. Eu vou só falar aqui oralmente. A sentença A poderia ser: todo triângulo escaleno não é isósceles. E a sentença D: existem triângulos escalenos que são obtusângulos, ok? Vamos então dar continuidade indo à nossa quinta questão. Observe os triângulos. Nós temos aí 6 triângulos diferentes um do outro. A questão quer saber qual desses triângulos é classificado como escaleno. Triângulo escaleno é o que tem os 3 lados com medidas diferentes. São eles 1, 4 e 5. Qual deles é classificado isósceles? Pelo menos 2 lados com a mesma medida. 2, 3 e 6.
Qual deles é considerado equilátero? Os três lados iguais, apenas o triângulo 2. Qual deles é considerado acutângulo? Triângulo formado por ângulos agudos, o 2 e o 5. Qual deles é considerado retângulo? Triângulo que tem ângulos de 90 graus, 4 e o 6. E triângulos considerado obtusângulo, que é o que é formado por pelo menos um ângulo obtuso, 1 e 3, ok? Indo para a nossa sexta e última questão, temos o seguinte. Observe como Ana construiu um triângulo cujos lados medem 4, 5 e 7 centímetros. Ela utilizou aí um compasso. Com o auxílio de uma régua, Ana traçou os dois lados de um triângulo. No caso, o lado 7, que ela chamou de AB. Em seguida, posicionou a ponta seca de um compasso no ponto A e com a abertura de 5 centímetros traçou um arco de circunferência. Novamente com a ponta seca em B, outro arco de circunferência, só que agora com 4 centímetros. E por fim, ela ligou os pontos A e B ao ponto de encontro desses arcos de circunferência. A letra A pede que vocês desenhem um triângulo utilizando as técnicas que Ana utilizou. Então, façam aí e mandem a foto para mim, tá? Letra B. É possível construir um triângulo cujos lados meçam 3, 5 e 9 centímetros? Não, pois em um triângulo, a medida de um dos lados tem que ser sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois. Nesse caso, isso não vai acontecer, ok? Por aqui a gente encerra a nossa aula de correção de exercícios. Fiquem resolvendo aí, qualquer dúvida entre em contato e até amanhã.